Então, assim, na minha realidade de psiquiatria infanto-juvenil, eu tento psicoeducar a família para que eles possam dar o suporte para as dificuldades dos filhos e prevenir uma série de coisas, né? E quando eu falo uma série de coisas, isso entra dentro dessa série de coisas. Então, se a gente tem uma criança ali que tem as questões dela e não está sendo cuidado, olha só um bando de coisa que pode ter. Outros adolescentes vão para uma linha de ter transtorno de conduta, roubo, furto, enfim, usar da força para ter relação sexual com outras pessoas, enfim. É uma série de coisas que às vezes a gente vê a consequência. Então, vê ali o menino criminoso, vê ali a menina grávida, mas não viu o antes e não viu o que podia ter sido prevenido antes. E é aí que eu quero trabalhar, é nesse momento. Cuidar para prevenir tudo isso. Olha a pergunta polêmica que eu vou te fazer. Até quanto e como as redes sociais podem trabalhar potencializando tudo isso de acontecer? Isso eu falo todo santo dia nas minhas redes sociais. Quando a gente tem um filho adolescente, porque antes, quando a gente tem uma filha criança, a gente tem que ter controle de telas por N motivos. Porque a criança fica mais irritada, mais agressiva, diminui foco, porque a criança está tendo todo um repertório que ela está perdendo, uma comunicação e interação que ela está perdendo. Então, quando a gente tem um filho criança, as preocupações são essas. Mas aí nossos filhos crescem, e aí eles se tornam adolescentes. E aí quando eles vão para as telas de forma indiscriminada, e o que é indiscriminado? É você dar essa ferramenta na mão do filho e deixar ele escolher com quem ele vai falar, o que ele vai fazer, a hora que ele vai dormir. E isso tem demais, Cris. E isso tem no meu consultório particular. Os pais estão permissivos. Não vou falar que todos, mas existe um grupo, infelizmente, de pais que permitem que os filhos fiquem livres. Posso fazer uma dúvida? Claro. Mesma coisa que você dá para um menor de idade a chave do carro e fala, cara, vai para Santos. Olha isso. Então, assim, esses jovens que estão aí nas redes, eles ficam expostos a tudo, Cris. Olha, existe redes sociais, até mesmo dentro do Instagram, você consegue procurar tudo lá dentro. Tem pedofilia dentro do Instagram, que é bem até vigiado, vamos dizer assim. E aí tem redes ainda que são mais alternativas, que têm mais facilidade de você chegar a esse público. Então, eu tinha pacientes, eu já tive paciente que ele tinha psiquiátrico, que ele tinha vontade de fazer um massacre numa escola. E aí, o que esse jovem, era um adolescente, o que ele fazia? Entrava em determinadas redes sociais, né, o Discord, que é uma rede que eu abomino, nada contra quem fez, mas, enfim, ele entrava nessa rede, ele conseguia ter contato com outras pessoas na mesma vibe, querendo as mesmas coisas, indo atrás de arma. É muito complexo isso. Que potencializa o desejo do que ele estava tendo. Então, assim, eu falo que é um mundo porque é um mundo. E você, quando você mãe, muitas mães, elas não entendem essa gravidade, acham que não, mas eu tô de olho. E o filho tem acesso. Um dia desses eu falei com uma menina de, acho que era 12 anos. Eu falei com ela assim, o que ela via, porque eu sempre pergunto o que vê, quanto tempo e o que faz. E aí a mãe falou assim, não, mas eu tô de olho nas telas dela. Eu falei assim, sério? E você? Eu falei com a menina, o que você faz, tal? Você bate papo lá? Ela, esses dias me chamaram lá, uma pessoa, e aí ela começou a falar, a mãe não sabia. A mãe olhou para ela com uma cara de, como assim? Eu tô sabendo disso agora. Então, assim, daí para pior. E às vezes a criança às vezes não, 99% das vezes a criança não tem a menor noção de que aquilo é uma pessoa que é de risco. Ainda mais se tratando do meu público, né? Meu público autistas, TDAHs, eles são mais propensos a cair nessas questões. Porque não tem essa malícia, não tem esse entendimento. Então, é complicado.
E tudo isso pode ser prevenido como? Regras, controles, limites. Eu acho que falta em muitas famílias, não vou generalizar aqui, porque tem famílias muito parceiras também, mas em muitas faltam essas regras, esses limites. Então, assim, eu falo pro fulano que ele não pode ficar tanto no celular. Como assim fala pro fulano? Tira. Dá regras. Limites. Meu filho, ele tem limites. A gente tem que dar limites. E dar limite é levar proteção. É cuidar. É As preparar pessoas pra vida. acham que você dar limites é algo ruim. Não, isso é positivo. E aí, se todo mundo percebesse que quando começa é difícil, claro que é uma nova realidade, você tem que mostrar pro seu filho que agora as coisas vão ser um pouquinho diferentes. Aí a gente tem que ver em que momento que esse jovem está, porque tem jovens que estão num momento tão crítico, já meio que propensos a fazer alguma coisa errada, então tem que ter suporte terapêutico. Não é simples, tá, Cris? Não é simplesmente chegar e falar assim, a doutora falou que tirar telas, então hoje eu tô tirando, calma. Cada um é um ser único. Cada um o pai é uma e a pessoa, mãe, exatamente. eles têm que estar presentes. A verdade é essa, né, doutora? Isso. O pai e a mãe, ele tem que estar presente e ele ter essa consciência de que isso aqui não está tão dentro de uma normalidade, eu preciso de uma ajuda Precisa médica. de ajuda profissional, exatamente. Porque dependendo da situação, cada criança, cada jovem está num momento específico. Então, às vezes, precisa de suporte terapêutico, até para fazer esse movimento. Os pais esperam demais? Eu tenho que te perguntar isso. Depende, o que você vive Cris, isso? depende. É cada família. Depende muito de cada família, porque tem famílias mais preconceituosas, que acham que vai levar no psiquiatra infantil. Por quê? Meu filho não é louco. Eu preciso te perguntar uma coisa. Essa cultura ainda existe. ela é muito masculina? Porque às vezes eu converso com mães, eu vejo algumas mães falando pra mim assim, eu queria, mas meu marido... É pior, eu entendo que é pior no sexo masculino. Eu tenho muitas mães que elas vêm e existe essa ressalva em relação aos pais. Eu vejo no consultório, no dia a dia. E aí, o que eu falo? Eu até brinco assim, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Vai falando. Uma hora entra na cabeça do ser humano lá. Mas você não vai deixar de dar suporte para sua filha nesse momento. Mas é importante os pais terem consciência de que quanto antes buscar essa ajuda, melhor. É muito importante isso, você que é pai e mãe, gente. É o que eu falo, sinais de alarme. Seu filho começou a se isolar, não quer sair do quarto, não quer fazer mais nada. Gostava de jogar futebol, não quer mais sair para jogar futebol. Era um jovem alegre, conversava, sentava à mesa para almoçar, jantar com os pais. De repente, só se isola. Tem coisa errada. Olha isso. Tem coisa errada. E aí precisa de ajuda. E muitas vezes precisa de ajuda médica, psiquiátrica, às vezes precisa de ajuda terapêutica, psicólogo. Então precisa de um norte, né? Nós vamos deixar todos os contatos da doutora Fernanda Soler, psiquiatra infantil que trata adolescência também, né, doutora? Sim. E a família. Sim. A Fernanda, ela é aberta para a família. Então, você está tendo oportunidade, na nossa região, não é só Atibaia. Hoje você consegue atender até fora do estado. Sim. Você atende? Eu atendo, Cris, Atibaia. Atendo presencial também em São Paulo, no Tatuapé. E faço telemedicina para o país inteiro. A telemedicina, a tecnologia hoje te abre portas para você estar fora de outro estado e querer se orientar e consultar e se informar de tratamentos e ajuda para teu filho. Você tem essa facilidade. Eu quero mudar de assunto agora um pouquinho, vou levar você para outra coisa que muito polêmica e eu vejo se falar muito pouco hoje de HIV. Você que é de Atibaia, que nos assiste, curte, compartilha, se inscreve, dá o seu like que é muito importante pra gente.